Bom dia, bom dia. Vamos aguardar um pouquinho até o Instagram mostrar que eu estou ao vivo. Vamos falar sobre padrões de repetição familiar. Será que tem alguma coisa que você está repetindo dos seus pais e que você nem se dá conta? Ou dos seus avós, dos seus bisavós? Pois é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Como quebrar esses padrões, né, de familiares que vêm talvez há tantos anos se repetindo na sua família. Como nós estamos aqui encerrando o ano, nada melhor do que começar um ano já pelo menos com a consciência, né? Pelo menos com essa nova consciência. Bom dia, quem está chegando aqui? Deixa eu dar um bom dia aqui. Bom dia, Arlene. Olha que bom! Aí você consegue acompanhar por aqui. Bom dia, Liana. Bom dia, Claudete. Que delícia ter vocês aqui comigo. Fico muito, muito, muito feliz. Tem algumas que batem o ponto toda segunda-feira aqui comigo, né? Tem algumas que estão sempre presentes aqui comigo. Bom dia, Dani, tudo bem? E eu fico muito feliz, tá? Muito, muito, muito feliz de ter vocês aqui, porque quanto mais nós conseguimos contribuir com as pessoas, né, mais satisfação traz, mais recursos traz. Então, uma parte, né, do que nós fizemos precisa ser para contribuir com as pessoas, sabe? Eu bato ponto aqui mesmo, é isso mesmo, Dani. Bom dia, Cassi. É isso mesmo, bater ponto aqui, né? Bater ponto na segunda-feira, porque segunda-feira é dia de aula, pra gente começar a semana numa energia gostosa, numa energia de ar ativada, sabe? Conectada com você, conectada com aquilo que você veio fazer aqui, né? Que a gente veio fazer alguma coisa aqui, sem sombra de dúvidas. E hoje, então, como quebrar padrões de repetição familiar. E eu vou pedir uma gentileza para vocês. Vocês que estão aí comigo, peguem o link dessa live e encaminhem para pelo menos 5 pessoas. Por quê, gente? Nós somos um só, tá? Quando uma pessoa muda, quando uma pessoa se transforma, é como se cada um de nós nos transformássemos um pouquinho. Então, quanto mais pessoas estiverem na mesma vibração, nessa mesma energia, melhor é o mundo para viver. O meu trabalho cresce, vocês também estão equilibrando aqui, né, as trocas, todos nós crescemos, né? Todos nós nos desenvolvemos assim. Então, pega esse link aí, encaminha para mulheres incríveis assim como você, que estão buscando, que estão nesse processo evolutivo, e vamos crescer juntas, né? Aqui ninguém é maior do que ninguém. Eu estou aqui num lugar de contribuir com você, aqui é um lugar de crescermos juntas. Combinado? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, né? Como quebrar padrões de repetição familiar. Quero que vocês me digam se esse assunto é um assunto que interessa a vocês, que é um assunto que faz muito sentido, se você consegue identificar que você repete coisas do seu pai, coisas da sua mãe, talvez dos avós. Me conta aqui, me deixa saber se você consegue perceber estas repetições de padrões familiares. Me conta. Me conta se você consegue identificar. E eu gosto de olhar sempre para as 3 grandes áreas da vida. Então, você pode analisar baseado nas 3 grandes áreas da vida, que é a saúde, os relacionamentos e o nosso dinheiro, né? A nossa prosperidade. Oi, Carol, maravilhosa, minha colega de corrida, né? Que delícia! Sim, Carol diz que sim, né? A Dani, sim. Então, Quem mais consegue identificar que repete padrões familiares? Me conta aqui, que eu quero hoje ajudar
a quebrar esses padrões, como eu venho quebrando há tanto tempo já nesse processo de mudança, de transformação. Tenho refletido sobre como alguns momentos parece que preciso de permissão para vencer na vida, nesses tópicos, saúde, dinheiro e prosperidade. Muito interessante isso, tá, Dani? Muito interessante isso. Por quê? Nós fizemos de tudo para pertencer, tá? O ser humano é capaz de matar para pertencer. E aí, se eu estou num movimento que talvez seja um pouco diferente ou muito diferente dos meus pais, desse sistema que eu venho, né? Que no caso a gente está falando hoje desse sistema familiar, das nossas origens, é como se a gente não tivesse essa permissão, muitas vezes, para fazer um pouco diferente. Como que se eu fizesse diferente, eu não pertenço mais a esse sistema familiar. E aí o que acontece? A autossabotagem, ou voltar para aquele lugar, não conseguir ter forças para continuar. Então, muito bacana essa percepção que você vem tendo, dessa, assim, eu preciso, como se eu não tivesse essa permissão para seguir. Eu vou, depois no final, você me lembra, Dani, que sobre essa permissão que eu vou ensinar para vocês um exercício para vocês fazerem, para vocês se permitirem começar a soltar o que não é de vocês e fazer um pouco diferente, honrando nossos pais, honrando quem veio antes, mas se permitir fazer um pouco diferente. Bom dia, Fer, amada, muito obrigada. Somos maravilhosas. Então vamos lá. Como que a gente quebra esses padrões de repetição familiar? Como tudo, né, gente? Como qualquer processo de transformação nas nossas vidas, como todos os processos de transformação nas nossas vidas, o primeiro passo, a primeira coisa que precisa acontecer é a tomada de consciência, tá? Então, o primeiro passo é eu tomar consciência do que eu repito do meu sistema familiar. E aí, quando você olha, quando eu divido família, saúde e relacionamentos, você pode olhar nestas três grandes áreas, né? Por exemplo, o que eu poderia estar repetindo? Eu vou falar do repetir, o repelir e o projetar para vocês terem mais clareza aqui também. Mas vamos começar pelo repetir. E quem não encaminhou essa aula, né? Bora encaminhar para alguém aí. O repetir. O que eu faço muito parecido ou até igual dentro dos relacionamentos do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, né? Dos relacionamentos de amizade, talvez. Na saúde, o que eu tenho que é muito semelhante aos meus familiares, né? Dentro da parte da saúde e na parte do dinheiro, tá? Então, o primeiro passo é uma tomada de consciência. É eu identificar o que eu posso estar repetindo. Meus pais sempre... Vou trazer uns exemplos aqui. Meus pais tinham um relacionamento tóxico. Eu na vida tenho um relacionamento tóxico. Meus pais... nunca vi demonstração de amor entre eles dois. Eu também não consigo demonstrar amor. Meu pai e minha mãe se separaram. Eu também já me separei. Meus pais viviam brigando. Eu na minha vida adulta brigo também. Então, o que tem nessa área que se assemelha? E eu gosto muito, como vocês sabem, dos cadernos, né? De anotar as percepções. Por quê, gente? Nós temos que revisitar essas anotações. Porque muitas vezes a gente toma consciência, mas ainda não dá conta, sabe? Ou está vivendo outros processos que não está conseguindo colocar tanta energia para mudar ali.
Então, o que acontece que a gente deixa para lá? Então, anota e frequentemente revisite estes cadernos, revisite as anotações e faça movimentos, tá? Então, dentro do meu, da saúde, o que eu via sobre saúde dentro do meu sistema familiar, da minha mãe, do meu pai. E talvez você já tenha me ouvido falar sobre esse exemplo, que uma das coisas mais tristes para minha criança era quando eu chegava em casa e via minha mãe deitada na cama com enxaqueca, com dor de cabeça, sofrendo muito com dor de cabeça. E eu chegava com saudade da minha mãe, eu não tinha minha mãe, eu não podia falar alto, eu não podia brincar, eu não podia porque tudo incomodava, tá? E eu achava aquilo muito triste. O que eu vivi em um bom tempo da minha vida adulta, exatamente isso, exatamente a mesma coisa. Voltava do trabalho com muita enxaqueca, o estojo cheio de medicamento, cheio de diferentes tipos de remédio, ia pro quarto e lá eu me isolava e eu simplesmente ficava distante dos meus filhos, do meu marido, de todas as pessoas vivendo aquela dor. Ou seja, algo que me machucou tanto quando criança fez com que eu também não estivesse disponível, não estivesse presente em muitos momentos, exatamente pela mesma dor. Então, o que eu vi de saúde da minha família, o que eu ouvi sobre saúde da minha família, que eu posso estar repetindo, né? Vocês estão identificando o que eu gostaria aqui, ó? Tem pergunta? Mandem perguntas, tá? Mandem perguntas, porque uma pergunta de alguém pode gerar um conteúdo bem bacana para que talvez não esteja no meu radar no momento e eu posso vir a responder a sua pergunta e trazer maior contribuição para vocês. Eu estou aqui na segunda, às 8h30 para vocês, gente. É para vocês que me acompanham, é por vocês que me acompanham. Não tem outra coisa. Então, o meu objetivo aqui é contribuir. E por muito tempo eu vivi assim, né? Muito tempo. Hoje, eu nem sei a última vez que eu tive enxaqueca, dor de cabeça. Há muito tempo. Mas foi algo que eu vivi entre várias outras questões, né? Ou entre várias outras questões que eu vivi aqui. A minha mãe foi querida, né? A minha mãe, quando eu trago aqui, não é com um olhar de julgamento, não é com um olhar de crítica. Os nossos pais fizeram o melhor que eles puderam. Existe muito amor ali, né? Eles fizeram o melhor que eles puderam. Mas eu acredito que a minha maior dor sempre foi... Acredito não. A minha maior dor sempre foi com relação à minha mãe. E esta dor fez com que eu repetisse. Porque repetir muitas vezes é se manter conectada àquela pessoa. Porque quando eu solto a dor é como se eu soltasse aquela pessoa. Como se eu me afastasse. Então, muitas coisas, e na área da saúde, muitas coisas que eu repeti por muito tempo com relação à minha mãe, tá? E então eu quero que, enquanto eu trago aqui, muitas vezes eu trago os meus exemplos, mas eu quero que vocês olhem para o de vocês. O que você pode estar repetindo da sua mãe? Talvez uma pessoa ansiosa, talvez uma pessoa muito preocupada, talvez uma pessoa muito acelerada, talvez uma pessoa vitimista, talvez uma pessoa né, que também leva a doença, né? O vitimismo também é um lugar, a doença também é um lugar de vitimismo, né? Então, o que existe ali que eu posso estar repetindo da minha mãe, posso estar repetindo do meu pai? E a gente pode olhar agora, controladora, olha aí, né? Controladora. Então, o controle, gente, a pessoa controladora normalmente vem acompanhado do quê? Vem acompanhado de ansiedade, né? O controle vem acompanhado de ansiedade porque não tem como a gente controlar tudo, né? A gente começa a ficar neurótica, começa a ficar a criar monstros, alimentar monstros na nossa mente por causa desse controle, né? Então, o controle normalmente vem acompanhado da ansiedade, vem acompanhado do perfeccionismo, né? De muita coisa, né? Da rigidez. Consegue identificar isso, Dani? Então, aqui, observa o que você pode estar na área da saúde repetindo com relação
com relação aos seus pais, ok? E aí nós vamos olhar para uma outra área da vida. E estas 3 áreas, amadas, elas estão todas conectadas, tá? Uma interfere na outra. Por isso não tem como nós conseguirmos evoluir apenas em uma área. As 3 áreas estão conectadas: saúde, relacionamento e dinheiro. Se eu tenho problema em uma destas áreas, eu vou ter problema nas outras. Então, olhar para isso com amorosidade. Por que com amorosidade? Porque o processo de transformação é lento. É lento, gente. Ele é um processo, ele não é algo linear. Algumas coisas a gente vai tomar consciência e pá, vai conseguir resolver. Outras coisas vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Então, paciência e amorosidade, porque todos nós estamos num processo evolutivo. Todos nós. Eu digo que eu percebo praticamente diariamente coisas que eu preciso mudar, que eu preciso evoluir, que eu preciso melhorar, né? Então, amorosidade para olhar. Ter coragem para olhar para si e permitir identificar os padrões é libertação. É verdade. Você tem a oportunidade de se curar e libertar outras pessoas também. Eu sempre quis salvar todo mundo. Perfeito, perfeito, Fer. Assim como a minha mãe, eu estou olhando, assim como a minha mãe. Eu estou olhando para isso e essa semana minha mãe me disse que se liberou disso. Uau, disse. Eu me permito deixar tal pessoa fazer suas escolhas. Uau, que cura. Eu estou em paz com isso. Caramba. Caramba. Que incrível. Que incrível, Fer. Que incrível. Quanta libertação, né? Dani, na saúde, o sobrepeso, problemas hormonais, é isso, né? A gente começa a identificar o que existe ali, né? O que existe neste lugar e se permitir também fazer diferente, porque logo você vai entender o que tem por trás de tudo isso. E a gente pode olhar para o dinheiro. O dinheiro, ele é algo que tira a paz, né, das pessoas, a falta dele. E ele tá totalmente ligado com a saúde, porque é uma energia de vida, é uma energia de alegria, né, é essa energia. Então, o dinheiro, o que eu vi do meu sistema familiar com relação a dinheiro, o que eu via meus pais vivendo, o que eu via meus pais falando sobre dinheiro. Eu acho que essa é a área que eu... Todas as áreas eu me libertei muito, sim, de verdade, sim, muito mesmo. Muito mesmo, processos muito profundos. Mas eu acredito que esta área financeira foi uma das áreas, assim, que eu precisei quebrar muitos padrões. Muitos padrões. Porque a minha infância, né, que é o período que tem uma maior importância na nossa vida, né, eu vi muita escassez, né, eu vi muito meus pais, meu pai, assim, se exaurindo de trabalhar para dar o básico, né, a falta, a gente não ter para poder levar um lanchinho para a escola diferente, ou para fazer um passeio, de não ter, de simplesmente não ter. Então, claro que tudo é luz e sombra, né? Hoje eu não vou falar sobre isso, porque isso me trouxe dentro de mim também, nasceu dentro de mim um grande desejo de fazer diferente, né? Mas esse é o assunto para outra live, né? Para outro momento aqui para nós. Mas nesta área foi uma das áreas que eu precisei me libertar muito. Por quê?
Porque eram muitas crenças, muitas coisas, muitas amarras nesse sistema familiar, sabe? Muitas amarras nesse sistema familiar. Então, que a gente vai olhar agora. Deixa eu ir lendo aqui, porque senão eu não acompanho. Na saúde, estou com muitos problemas. Problema? Será que é de pele? E isso está me tirando a paz. Eu não estou conseguindo viver bem com a vida. Na saúde, estou com muito problema. É pele, amada, aqui ficou pela, mas às vezes a gente, o corretor, né? Pele. Quando a gente tem problema de pele, tá muito ligada com as nossas próprias rejeições, com coisas que a gente não aguenta mais, as coisas que a gente quer arrancar de nós, sabe? Porque a pele aqui, ó, né? Muitas vezes vem com coceira, vem. Então não quero tirar, eu quero arrancar. E tá muito ligado essa questão de rejeição, tá? Olha pra isso. A rejeição pode ser com você ou pode ser coisas que você não quer mais viver, que você rejeita, que você não aguenta, que você não quer, que você quer arrancar, mas você não tá conseguindo ter uma atitude diferente pra fazer isso, sabe? Vê se faz sentido aí, Claudete. Dinheiro, limitações na saúde para ter mais produtividade no trabalho, escassez, preocupação, ansiedade, limitação de lazer, conquista que depende do dinheiro. Exato, tá tudo conectado, tá tudo conectado. E aí, quando nós somos negligentes em uma área, quando eu falo aqui para vocês, eu não falo no lugar, eu tô aqui, vocês estão aqui. Não, amadas, nós estamos todos caminhando. E eu já precisei, eu já adoeci por excesso de trabalho, eu já adoeci, sabe? Eu já vivi muitos processos que se repetiram até eu tomar consciência. E muitas vezes, mesmo tendo a consciência, eu não conseguia ter um comportamento diferente. Então, às vezes, a gente já tem a consciência, mas quando chega na hora do comportamento, quando a gente nem se deu conta ainda, a gente está fazendo exatamente igual. Então, uma área está conectada à outra, tá? Deixa eu ler, lendo aqui. Pele, Andréia, muito sentido, sofri muito. Então, Claudete, precisa olhar para isso, tá? Precisa olhar para isso, porque tudo aquilo que a gente não resolve se repete na nossa vida. Tudo aquilo que a gente não olha, que a gente finge que não existe, que a gente não quer nem olhar, vai ficar ali até a gente ter coragem de olhar, de fazer as transformações que precisam, fazer as mudanças que precisam e construir uma nova realidade. E lembrando, o processo não é linear, tá? O processo são altos, baixos, existem as resistências quando a gente está mudando, né? De resistir para não continuar. Então, tudo isso é importante a gente ter consciência. E eu acredito que o primeiro passo, vocês já deram, as pessoas que estão aqui, que me acompanham aqui toda segunda-feira às 8h30, vocês estão aqui batendo ponto, vocês estão ampliando consciência, vocês estão aqui crescendo, né? Então, o dinheiro é igual energia de vida. Você entende por que precisa cuidar da saúde e dos relacionamentos? Porque o dinheiro, ele é uma energia de vida. Ele tá ligado o quanto eu valorizo o que eu faço, o quanto eu valorizo os meus conhecimentos, o quanto tá muito ligado à autoconfiança e o poder pessoal. Então, quando nós estamos com dificuldades, né, em cobrar, precificar o nosso trabalho, em levar o nosso conteúdo, né, o nosso trabalho para o mundo, está ligado ao poder pessoal, está ligado à autoestima, à autoconfiança, está muito ligado. É uma energia de vida. Então, se eu não tenho saúde, se eu não tenho alegria nos relacionamentos, se o dinheiro não vem. Ou se ele vem, ele escorre. Nós vamos dar um jeito de torrar tudo com coisa desnecessária. Ou de acontecer coisas que ele vai embora e que ele não vai ficar. Por quê? Porque não tem alegria ali, não tem uma vida alegre, não tem realização, né? Lembra que a realização interna,
Ela não está lá fora, ela é interna. Então, o que eu vi com relação ao dinheiro dentro da minha casa? O que eu senti com relação a dinheiro dentro da minha casa, dentro do meu sistema familiar? Tem pessoas que não têm dificuldade de fazer o dinheiro, que elas fazem dinheiro com facilidade, elas conseguem fazer e o dinheiro, mas elas dão um jeito de mandar embora o dinheiro. Ali, o que ela viu dentro daquela casa? Muitas vezes está relacionado, porque ela relacionou dinheiro a desavenças, dinheiro a problemas de relacionamento, dinheiro, brigas, discussões. Aí ela vai fazer o quê? Ela relacionou dinheiro a algo negativo. Então, eu até consigo fazer muito dinheiro, consigo fazer dinheiro, mas eu dou um jeito de colocar tudo ralo abaixo, como se diz, porque o significado que eu dei para dinheiro, ele não é positivo, ele é negativo. Então, o dinheiro na nossa vida, ele não pode ter uma raiz negativa. O que era uma raiz negativa? A raiz negativa tá ligada, eu quero fazer dinheiro para mostrar para fulano, para ciclano. Raiz negativa. Eu quero fazer dinheiro para mostrar pro meu pai, para minha mãe que eu dou conta, que eu não sei o quê. Raiz negativa. Eu quero fazer dinheiro para ter segurança. Raiz negativa. Como assim, Andréia, segurança? Claro, porque quem não tem segurança é inseguro. Insegurança está relacionado à nossa criança e não ao nosso adulto, não a nossa parte adulta. Então, se a raiz do dinheiro ela é negativa, se a raiz do dinheiro não tem uma raiz positiva, você dá um jeito, até pode ter muita facilidade em fazer, mas você dá um jeito de colocar fora. Você dá um jeito de que você não consiga, que tá sempre na necessidade, sempre precisando. E não se dá conta. Quais as histórias que a gente se conta? Comprei essa blusinha porque estava na promoção. Eu não podia perder essa oportunidade. Eu não podia não sei o que. História. Porque você está viciada em pôr tudo pra fora. Tudo fora. Gente, isso aqui, isso aqui, quando faz sentido aí pra vocês, manda uma chavezinha pra mim. Porque isso aqui, vocês têm noção a libertação que é ter consciência disso? Tem consciência disso? Deixa eu ler aqui, amadas. Escutei muitos comentários em casa sobre dinheiro ser alvo que modifica o caráter da pessoa para pior. Olha isso que poderoso, gente. As frases geralmente começam com esse povo que tem dinheiro, seguido de características ruins. Caramba, Dani, pois é, então eu não quero ser ruim. Então, automaticamente eu não vou fazer dinheiro. Eu não quero dinheiro, porque senão eu vou ser ruim. Então, está algo muito... E a dificuldade que as pessoas têm, e nós mulheres, então, gente, como se tem crença negativa com relação ao dinheiro. É como se, vou falar de dinheiro, vou falar de faturamento. Imagina ficar falando de dinheiro. São criticadas porque só pensa em dinheiro. Tá, e por que não pode pensar em dinheiro? Por que não pode? O que tem de errado? É como se fosse errado pensar em dinheiro. E aí, se eu estou errado em pensar em dinheiro, como que eu vou fazer dinheiro na minha vida? Não, eu faço isso aqui porque eu amo. Parabéns, que bom que você ama. Eu também amo o que eu faço. Mas se não tiver dinheiro, eu não tenho como dar sustento para minha família. Eu não tenho como continuar estudando. Eu não tenho como fazer muita coisa. Então, a gente cria toda uma situação, toda uma história por medo de falar sobre dinheiro. Porque como se fosse errado nós falarmos sobre dinheiro. Então, se dinheiro é algo que eu nem posso falar,
Imagina ter. A gente não se dá conta disso. A gente não se dá conta. E aí, como é algo que é tão negativo, como se fosse algo tão negativo na nossa vida, que a gente quer o quê? Quer longe? Querendo longe, eu posso fazer o quê? Posso torrar tudo que ganho. Posso não levar não vender. Por quê? Porque é negativo, é algo ruim, só traz briga, só traz discórdia, faz mal para as pessoas, porque foi isso que a gente ouviu. Então, quantas coisas a gente precisa ainda desfazer da nossa mentalidade para que a gente consiga construir uma outra realidade. Sim, como se fosse algo errado, até cobrar pelo serviço. Sem investir, invisto muito financeiramente para me capacitar. Com certeza. A gente investe demais para se capacitar, além do que a nossa história, nossa própria história, o que a gente precisou abrir mão, o que a gente precisou deixar de viver ou viver para estar nesse lugar, né? Para estar nesse lugar de contribuição. Uma cliente faz um mês mais ou menos, ela me disse assim, ela chegou aqui, sentou toda, né? Ai, porque o meu objetivo, não sei se eu vou saber dizer exatamente as palavras, o meu objetivo é ajudar as mulheres, a expandir os seus negócios. E esse é o meu objetivo, não é o dinheiro é uma consequência. Eu ouvi ela, ouvi. Eu disse, amada, você entendeu que o teu objetivo não é fazer dinheiro? Você tem um negócio. Se você tem um negócio, o objetivo é fazer dinheiro. Porque se esse não é o teu objetivo e você não tem claro que esse é o objetivo de quem tem um negócio, de quem tem uma empresa, o que você vai fazer? Vai colocar o ajudar na frente da tua empresa. Ou seja, você estará sempre atraindo para sua vida pessoas que precisam de ajuda. E essa ajuda, muitas vezes, não é a pessoa que está a fim de te pagar. Não é a pessoa que quer te pagar. É a pessoa que só quer ajuda. Então eu preciso de ajuda porque eu estou com dificuldade. Eu preciso de ajuda que eu não sei o que. Eu preciso de ajuda porque você não quer dinheiro. Se você tem uma empresa, o foco da tua empresa é fazer dinheiro. O foco dela é fazer dinheiro. Se você ama o que você faz, que bom, eu também amo. Mas uma empresa se sustenta, paga imposto, contrata se tiver dinheiro. Senão não tem como. Caindo as chavezinhas aí, ótimo, é isso que eu quero. Que caiam as chavezinhas aí de vocês, que vocês virem as chaves e entendam que, percebam como é difícil para principalmente mulheres falar sobre dinheiro. Ou como é o olhar de uma mulher que está fazendo dinheiro. A fulana está fazendo dinheiro. A fulana está se achando. A fulana não sei o que. A subiu para a cabeça. Será que isso é real? Ou são as nossas crenças e que tudo isso, nossos padrões, que nos afastam desse lugar? De que se eu tenho um trabalho, se eu invisto no meu trabalho, se eu invisto em mentoria, se eu invisto em um monte de coisa. Gente, para sustentar isso, tem que fazer dinheiro. Então, esta cliente que veio me contando sobre se seu propósito era ajudar, ela no momento ali, ela disse, caramba, não, eu tenho uma empresa, o objetivo é fazer dinheiro. Então, a nossa empresa, que quando nós fizemos com amor, quando nós fizemos com dedicação, é para nós isso, é nosso, mas nós servimos as pessoas, é um servir, é nada mais justo que eu ser paga por isso. Andréia, né? Eu sou uma pessoa que gosta de fazer caridade. Que ótimo! Faça caridade.
mas tira um valor, tira um momento, para fazer caridade. Mas não faça da tua empresa uma empresa de caridade. Porque aí tu tá ferrado. E olha aqui, eu já entrei em outro assunto, né? Olha se eu não tenho ali os pontinhos anotados, só fala isso, Andréia. Né? Vocês viram como são as coisas que começa uma coisa, viajo lá para outra, mas tá tudo conectado. Tá tudo conectado, amadas, tá tudo. Deixa eu ler aqui. Identifiquei algo de um padrão familiar. Perfeito. Então, o primeiro passo tá dado. Meu pai é pastor e desde quando nasci, ele nunca trabalhou por dinheiro. Se ele não fizesse dinheiro, ele ia sustentar vocês como? Né? Nunca trabalhou por dinheiro. E aí você como psicóloga, né? Imagina, eu estou num lugar de salvadora, eu preciso cuidar, eu preciso ajudar, eu preciso... Claro que bom que você tem isso como pessoa, mas você tem uma empresa. E a empresa para fazer dinheiro. Então, minha família sempre esteve na posição de ajudar e servir os outros sem fins lucrativos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tira... Gente, eu vou contar pra vocês o que eu fiz. E eu ainda faço algumas coisas, mas que eu não divulgo porque o objetivo não é me promover com isso, tá? Mas no começo eu tinha tanta crença com relação a fazer dinheiro, mas tanta crença negativa, que você sabe, quem me conhece de perto, assim, sabe que eu sou muito prática e sempre focando em resolver o problema, resolver a situação, resolver. O que eu fiz? Eu ia cobrar, eu senti uma coisa muito negativa, gente. Eu já pensava que a pessoa não ia ter dinheiro, já pensava se aquilo fosse fazer falta pra pessoa, e pensava não sei o que, sabe? Cheia de limitações, mas num nível assim. E aí, um dia veio o seguinte, para que eu possa estar com meu coração em paz, a cada tantos processos que eu fechar, a tanto que eu receber, eu vou entregar gratuitamente um processo gratuito. Que eu fechar, né, que entrar o dinheiro, eu vou entregar alguma coisa gratuita. E por muito tempo, e eu ainda faço as coisas assim, tá? Eu ainda faço. Não divulgo porque não é o interesse, é uma coisa muito mais minha, tá? E isso me trouxe paz. Então, tantos processos que eu fechava, dava um processo gratuitamente para uma pessoa que eu entendia que não tinha como, que ela realmente aquilo... E outras situações. Então, eu ainda faço algumas coisas assim. Mas hoje é muito mais um querer e não para conseguir cobrar. Não é isso. Então, crie alguma estratégia para que você consiga precificar o teu trabalho e receber. Porque a gente investe muito, né? A gente investe muito. Olha, só nesse 2024, gente, eu investi muito dinheiro. Muito mais de 100 mil. Sim, muito mais. Como que eu não vou cobrar pelo meu trabalho? Como é que eu não vou cobrar pelo meu trabalho? Eu vou continuar crescendo, estudando, me dedicando como se eu não cobrar pelo meu trabalho? Eu estou falando de mim, mas eu quero que você olhe para você. Como? E aí, quando a gente não se sente digna de cobrar, né? Porque tá cheio de coisas, de questões familiares, a gente se sabota, né? Depois que meu pai ganhou dinheiro, nossa família... Meu caramba, que chave foi essa? Depois que meu pai ganhou dinheiro, nossa família desandou. Ou seja, se eu fizer dinheiro, eu desando. Vocês estão pegando as chaves aqui? Vocês estão virando chavezinhas aqui. Então, as crenças, os padrões familiares que nós repetimos com relação ao dinheiro. O que vem da nossa mãe, o que vem do nosso pai, como era a relação com tudo isso. Então, esta é uma das áreas
que eu preciso, né, que eu já fiz grandes transformações, mas que eu preciso continuar olhando para, né, para que a gente cresça, para que a gente continue nesse processo. Então, olhar tudo o que vem de padrões familiares com relação ao dinheiro. Então, olha com relação à saúde, olha com relação aos relacionamentos e olha com relação ao dinheiro. Na segunda-feira eu atendo uma cliente minha bem cedinho e ela falou, né, com relação à mãe dela, que nunca viu a mãe dela demonstrando amor, o pai, e né, sempre muito... Uma típica mulher masculina, né? Uma típica mulher masculina. Que está preocupada apenas no fazer e não no sentir, não nos relacionamentos. E ela me disse, eu me dei conta que nos meus relacionamentos eu também sou assim. Vivo na defensiva, que também nos meus relacionamentos eu agia desta forma, mas que agora eu estou me dando conta disso. Entende? Então, o que você está repetindo? E na grande maioria das vezes, o que acontece? Aquilo que a gente olhou e que fez tanto mal, sabe? Machucou, que a gente não gostava e que a gente criticava. E hoje a gente se depara fazendo exatamente igual. Então, amadas, a gente tem 3 formas de estar conectada com padrões de repetição familiar. Não é só o repetir exatamente igual. Mas nós podemos usar uma outra forma de olhar para a vida. Ou seja, se eu fui... algo, por exemplo, na minha casa era um espaço, um exemplo, tá, amadas? Era uma casa de muita discórdia, eu odiava os gritos, odiava as brigas, odiava aquele clima, e eu não quero isso pra mim. Good morning, Sandra! Que delícia você aqui, mulher! Eu não quero aquilo pra mim. O que eu posso ir pra vida e fazer? Como eu não quero grito, brigas, discórdias, eu sou uma pessoa que engulo tudo, não me posiciono, porque se posicionar significa na minha mente aquilo que eu vivi. Então eu faço completamente o oposto do que eu vi. Então eu posso repetir, eu posso repelir, eu posso fazer exatamente diferente, mas não é um diferente positivo, entendeu? É um diferente com raiz de dor. Então, eu via lá meus pais brigando, e aí eu disse que eu não vou fazer a mesma coisa. Mas aí eu sou a pessoa que acato tudo, que não me posiciono, que não sei falar não. Faço de uma forma que está ali conectado com a dor. Ou ainda, eu posso ir para a vida, e essa é uma das coisas que mais as pessoas fazem. É ir para a vida projetando papai e mamãe. Ou seja, eu projeto quando? Eu comecei terapia, eu comecei mentoria, eu quero que aquela pessoa seja minha mãe. Eu quero que ela resolva os meus problemas, eu quero que ela... Ou seja, estou num trabalho, eu quero que aquela pessoa seja minha mãe, eu quero que aquela pessoa seja meu pai. E aí, gente, entra uma bagunça, acontece uma bagunça sistêmica, porque cada um só pode sentar na sua própria cadeira. Então, essas projeções, ou fico projetando no meu marido, meu pai, querendo que ele resolva os meus problemas, querendo que ele ocupe esse lugar, que não é o de marido, que é o de pai, ou eu vou buscar, eu projeto em diferentes pessoas, papai e mamãe. Então, com relação aos nossos padrões de repetição familiar, nós podemos estar repetindo, repelindo ou projetando. São estes 3. O que você identifica na sua vida, na sua história, que é o mais frequente? É repetir, repelir ou projetar? O que é? Escreve aqui para mim. Repetir, repelir ou projetar? Qual é?
Eu falo tanto, esqueço de respirar e esqueço de tomar água. Aí quando a voz vai, né? Aí o ser humano lembra. O que você identifica? Repetir, repelir ou projetar? Qual é o padrão mais presente na sua vida? A gente tem todos, tá? A gente tem todos. Não tem, né? Não tem. A gente tem todos. Está aí. Todos nós estamos nesse processo evolutivo. Mas qual é? Repetir, repelir ou projetar? Qual é o mais presente na sua vida? Enquanto vocês escrevem repelir, ok. Também esse repelir, na grande maioria das vezes, ele está num lugar de arrogância. Andréia, como assim um lugar de arrogância? Quer dizer, eu sinto que, eu digo assim, é como se eu dissesse assim, deixa eu ver se eu tiro esse filtro aqui, não sai. É como se eu estivesse no seguinte lugar, eu sou tão melhor, não é consciente isso, né, gente? Eu sou tão melhor que eu vou fazer tudo diferente. Tudo diferente. Meus pais erraram tudo, eu vou fazer tudo diferente. Ou seja, a gente continua ali grudadinho com eles, né? Conectado com eles, fazendo as coisas conectadas com a dor. A gente nem se dá conta de tudo isso, né? Quem mais aí identificou se é repetir, se é repelir ou se é projetar? Que é mais presente na sua vida? Enquanto vocês escrevem, vamos lá, né? Como a gente quebra esses padrões de repetição familiar? Como que a gente quebra? Eu recebo muitas pessoas que me falam assim, Andréia, eu já fiz de tudo, eu já fiz constelação, eu já fiz não sei o que, e eu continuo, não, nada muda. Presta atenção. Os meus bonequinhos estão ali na gaveta, né? E eu uso em algumas práticas, mas o que acontece? Oi, Jura, amada! Repetir. Então, pega essa live depois, vou deixar um tempo salvo, volta lá e assista desde o começo. O que acontece? A Sandra, repetir. Ok, vamos tomando consciência. O que acontece? O primeiro passo, por exemplo, uma constelação familiar, né, uma intervenção sistêmica, ela traz consciência. Ou seja, eu visualizei, eu consegui ver, tá? Primeiro passo, eu consegui ver. O que vocês estão fazendo aqui, ó? Uma live sistêmica, isso aqui é sistêmico. Eu consegui ver, primeiro passo. Agora, nós vamos analisar quais são os comportamentos que fizeram com que aquela pessoa tivesse aqueles resultados. Por exemplo, vamos pegar, a Dani trouxe aqui, né, da mãe, repetiu o sobrepeso. Quais são os hábitos que mantêm aquela mãe no sobrepeso, que eu tenho exatamente os mesmos na minha vida? Exatamente os mesmos. Vocês entendem por que é processo? Porque talvez ela identifique o quê? Minha mãe se alimentava de qualquer jeito, sempre na corrida, não se preocupava com a alimentação, estava sempre preocupada com o outro, aí comia talvez engolindo as suas emoções, porque estava num lugar de salvadora, então ela não se dava o direito de se cuidar, porque tinha muita gente para salvar. E isso eu faço a mesma coisa. Tomei consciência, identifiquei os comportamentos, agora eu preciso mudar os comportamentos. Vocês entendem por que mudar um comportamento requer acompanhamento? Acompanhamento? Por que acompanhamento? Porque muitas vezes a gente não enxerga sozinho, outras vezes a gente enxerga, mas não sabe o que fazer. Uma pessoa me disse assim, não vou dar esse exemplo, senão vou demorar demais e já quase passou uma hora. Vou deixar para o nosso próximo encontro. Então, quando eu venho ali e identifico, vamos pegar um padrão
outro padrão de saúde. Toda pessoa doente, pega essa chave, meus amores. Pega esta chave. Toda pessoa doente tem um ganho secundário. Toda pessoa doente está ganhando alguma coisa por estar doente. Aí pode ser que você olhe assim e diga, eu não. Sim. Muitas vezes não é consciente, mas sim. Você tem um ganho em estar naquela situação. É forte, né? Mas existe ali um ganho. Por exemplo, se eu estou... Vou pegar o que eu vivi, né? As minhas enxaquecas. Qual era o ganho que eu tinha ali? Ali eu tinha um ganho que eu não precisava justificar para ninguém eu poder descansar. Andréia, quer dizer que você não sentia dor? Claro que não. Claro, quase morria de dor. Achava assim que chegar a desmaiar de dor. Mas eu podia descansar. Quando que eu tive consciência disso? Há pouco tempo. Mas tudo o que não está legal na nossa vida, a gente tem ganhos secundários. Então, na saúde, na minha saúde, que não está legal, qual o ganho que eu tenho? Identifica quais são os ganhos que você tem por se manter naquele lugar. E aí, inconscientemente, a gente se conta que, não tenho dinheiro, não tenho isso. Não. Se eu soltar isso, quem eu serei? Como que eu vou obter amor? Como eu vou obter carinho? Como eu vou obter descanso? Sei lá quais são os ganhos secundários que você pode estar tendo ali. Então, primeiro ponto aqui, a gente já identificou. Agora, o segundo ponto é entender quais os padrões de comportamento que existem ali. Todas as pessoas que vêm trazendo alguma crença, alguma coisa com relação a dinheiro, eu peço para organizar a vida financeira. Eu peço para a pessoa ir colocar no papel quais são os gastos, onde está indo o dinheiro, essas coisas. E por quê? Por que isso? Porque não resolve eu saber que existe um padrão de repetição com relação às finanças se eu não fizer um movimento de olhar para aquilo que precisa ser olhado. E eu fico buscando incessantemente novas alternativas, sem sucesso, dizendo que nada funciona para mim, amores. Funciona. Funciona. Só precisa saber que é processo, não é linear, identificar e aí ir para o padrão de comportamento. Quais são os comportamentos que mantêm essas pessoas assim? Quando eu fui pro cardiologista, o cardiologista disse, faz toda aquela investigação e tal, né, de mãe, de questão de pressão e tudo mais, pressão arterial. Ele disse, você tem uma forte tendência a ter problemas com hipertensão. A minha mãe, da minha idade, já tomava medicamento para hipertensão, há muito tempo. Eu tenho problema de hipertensão? Eu não tenho. Porque eu não tenho os comportamentos que a minha mãe tinha. Eu não tenho os mesmos comportamentos. Então, para quebrar padrões de repetição familiar, pega essa chave. Primeiro eu identifico. Depois eu analiso quais os comportamentos que mantêm essa pessoa nesse lugar. Tá? Quais são os comportamentos? E terceiro, eu vou para mudança de comportamento. E nesse terceiro ponto aqui, o que eu te sugiro? Busque acompanhamento. Por quê? Porque mudar aquilo que vem talvez há 3, 4, 5, 6, 7 gerações na nossa vida é um movimento de coragem. É um movimento de olhar para si, se despir, sabe? Realmente se despir mediante as suas questões. Então aqui, André, eu consigo fazer movimento sozinha? Consegue, você está fazendo movimento aqui, sozinha. Sozinha não, eu estou aqui, mas você consegue, sim. Mas se você quer ter resultados significativos, ser acompanhado. Estar acompanhado.
Porque imagine, se esse sistema familiar está na minha vida há 6, 7 gerações, olha a força que tem nisso. Todo mundo fez assim. Como agora eu vou fazer diferente? Como é que eu vou fazer diferente? E é nesta hora que a gente precisa de acompanhamento, direcionamento. Então, esses 3 pontos, amadas, eles são fundamentais. Identifiquei as repetições familiares, aí eu identifico os comportamentos, e aí eu vou para a mudança de comportamento. Este passo aqui, ó, da mudança do comportamento, ele é o mais desafiador. Por quê? Por exemplo, digamos que eu sou uma pessoa... Quando eu comecei todo o meu processo de transformação, eu digo que eu e meu marido viviam igual gato e cachorro, né? Sempre um rusgando pro outro. E quando eu ia para as imersões, eu fiz muito curso, muita imersão. Lá eu acessava, né, o relacionamento que eu queria, como eu queria. Mas eu chegava em casa e eu tinha o vício de resmungar das coisas, de reclamar das coisas, de ser ríspida. Eu tinha vício disso. Vício. Então, eu voltava empolgada, mas demorava pouco tempo e eu voltava para o mesmo comportamento. Por quê? Porque eu não tinha um acompanhamento. Depois eu fui ter, é claro, e continuo tendo, né? Continuo cuidando de mim, porque eu escuto tantas pessoas, alguém precisa me escutar. Então, entender que esses 3 pontos são fundamentais. E entre cada um deles existe um caminho, existe uma distância. Quando eu identifico os comportamentos e eu vou para a mudança de comportamento, não é algo que agora eu tomei consciência, agora eu vou mudar comportamento, já mudei tudo. Não. Talvez você tenha visto um padrão de pessoas se alimentando mal, de pessoas de discórdia, de pessoas brigando. Você vai começar a experienciar isso e você vai ter momentos que você não vai dar conta, que você vai perceber que está fazendo exatamente igual. E nesse momento não é o momento de se criticar. É o momento de fazer o quê? Ok, errei, me desculpa, volta. Sabe? Então, esses 3 pontos são fundamentais para a gente quebrar padrões de repetição familiar. Porque aquilo que nós não quebrarmos, os nossos filhos vão vivenciar. Eu, Andréia, eu era cheia de ansiedade. É uma pessoa assim com muitos medos, muita crítica, muito julgamento, muito medo, cada paranoia. E o que eu vi? A minha filha mais velha, hoje, graças a Deus, ontem até falando com ela, né, sobre alguns pontos de evolução. Era uma criança que tinha tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha. Por quê? Porque ela cresceu naquele ambiente daquela forma. Então, as minhas dores, ela sentia também. Ela também desenvolveu um padrão de autocobrança, de julgamento, de medos, de inseguranças, que gerava tudo isso gerando ansiedade. Porque eu era assim. Eu era essa pessoa. Então, esses 3 pontos fundamentais para que você crie uma nova realidade. E aí, o exercício que eu falei para vocês, né, sobre esse exercício, é você pedir, sabe, mentalmente, ou até em voz alta, se autorizar a fazer um pouco diferente. Quando você perceber que você está fazendo algo que é do seu pai, da sua mãe, você dizer, eu me autorizo a fazer um pouco diferente. Sabe? Trazer isso para a tua consciência. Eu me autorizo a fazer um pouco diferente. Ou seja, eu
estou consciente. Eu entro para um lugar de consciência e não de repetição no automático. Então, por exemplo, eu quero ter um relacionamento diferente. Então, quando eu percebo, eu estou sendo ríspida, estou sendo grosseira, não, eu me autorizo a fazer um pouco diferente. E aí eu vou lá e mudo meu comportamento. E esse exercício você vai fazendo, até chegar um momento que você vai perceber que não precisa mais. Porque você já criou uma programação diferente da programação de papai e de mamãe. E não porque você é melhor, ao contrário, porque você ocupou o teu lugar, que é o lugar de filha, que não precisa salvar ninguém, que não precisa ser melhor do que ninguém, que você só ocupa o teu lugar. E quando a gente ocupa só o nosso lugar, as coisas se tornam mais leves, as coisas se tornam mais fluidas, as coisas se tornam mais felizes. Porque o único lugar, não tem como a gente querer ser feliz, viver uma vida leve, próspera, abundante em todas as áreas da nossa vida, se nós estamos ocupando várias cadeiras que não são nossas, e a cadeira que deveria ser ocupada por nós, a gente não ocupa. O medo de aparecer como alguém que deu certo na sociedade. Jura, me identifico muito na sua fala. Então, mulher, é o medo de que aparecer como alguém que deu certo. Por quê, gente? E aí é muito legal a gente observar o que a gente fala sobre quem deu certo na vida. Se a gente olha para as pessoas e olha com um olhar de admiração, com um olhar de uau, que incrível aquela mulher, uau, que bacana. Ou se a gente olha com um olhar de julgamento, com aquele olhar de agora tá se achando, agora não sei o que, sabe? Qual o olhar que eu tenho com relação às pessoas que, na nossa visão, deram certo? Então, muitas vezes, a gente consegue identificar as nossas crenças com a forma que a gente olha para as pessoas que estão dando certo, que deram certo, que você vê o crescimento. Como nós olhamos para estas pessoas. Isso é fundamental para identificar aquelas nossas crenças, sabe? Porque se você... Gente, eu identifico tanta coisa aqui. Nem tudo eu falo, tá? Porque a pessoa precisa estar preparada. E olha que eu falo bastante. Mas o quanto a gente observa com relação, de crenças com relação na fala da pessoa. Na fala. Muitas crenças. Então esse exercício de se colocar aí no movimento, de se colocar para fazer diferente e se autorizar a fazer diferente, né? Eu me permito fazer um pouquinho diferente de papai e de mamãe. Eu me permito ser um pouquinho diferente de papai e de mamãe. E aos poucos a gente vai criando essa libertação de se permitir e saber que nós mulheres só conseguimos admirar verdadeiramente outras mulheres. Não num admirar de colocar num pedestal, uau, a pessoa lá. Não, mas de dizer assim, eu sou como ela. E se ela está tendo sucesso, eu também posso ter sucesso. Eu também me permito ter sucesso. A gente só consegue fazer isso e acessar mulheres que a gente admira sem se sentir diminuída, sem se sentir menor, quando nós curamos a nossa relação com a nossa mãe. Senão a gente acha que esta pessoa é grande demais para eu estar próxima, ou o que ela vai pensar de mim, ou deu certo na vida porque tá fazendo coisa errada. É só quando nós conseguimos curar a nossa relação com a mãe. Antes disso, jeito nenhum. Sempre você vai ver como alguém que você compete, ou alguém muito superior a você, ou alguém muito inferior. O meu. Então, Sandra, se autorize a dar certo. Se autorize a fazer um pouco diferente. Sabendo que nos serviu tanto, papai e mamãe, que
a gente pode fazer diferente. Isso é honrar. Eu recebi tudo o que eu precisava para ser um sucesso e orgulho dos meus antepassados. Recebi absolutamente tudo o que eu precisava. Agora, na vida adulta, é comigo. Agora, na vida adulta, eu dou conta. Agora, na vida adulta, eu me responsabilizo pelos resultados que eu tenho. Todos os resultados. Sem posição de vítima, sem posição de inferioridade. Não, este é o meu lugar de adulta. Tem problema, tem adversidade, eu resolvo. Eu busco, eu vou. Amadas, me digam que isso fez sentido para vocês. E eu já quero dizer para vocês que em janeiro eu vou lançar um programa de acompanhamento. Esse programa de acompanhamento, que se chama Mulheres Inteiras, Mulher Inteira, ele é algo que tem tudo a ver com a minha história. E o Mulher Inteira é um programa de acompanhamento para trabalhar tudo isso: saúde, relacionamento e dinheiro. E ali terão encontros ao vivo, terão aulas gravadas, né, que eu vou indicar. Terá o meu acompanhamento muito próximo. E quando eu abrir as inscrições, as primeiras pessoas que entrarem terão um valor diferenciado, porque os primeiros precisam ser honrados, né? Então terão um valor diferenciado. Se você quer para 2025 ter mais saúde, ter relacionamentos melhores, ter mais prosperidade na sua vida, se conectar com mulheres que estão na mesma vibração que você, ser impulsionada, né, crescer, se desenvolver, me chama no direct para eu te colocar na lista de espera, que é assim que eu abrir, eu mando para você, porque serão algumas vagas com valor bem menor e depois as outras vagas com valor maior, tá? Com valor de fato, que é o que vale o programa. Então será um acompanhamento de 6 meses, ou seja, você vai ficar comigo e com um grupo incrível de mulheres por 6 meses. Em 6 meses, mulher, presta atenção. Eu quero ver você transformando a tua vida. Eu quero ver você transformando teus relacionamentos. Eu quero ver você prosperando, abrindo negócios, se fortalecendo. Eu quero ver você subir no palco da sua vida. Entendeu? Eu quero ver você realmente num lugar que você merece. É isso que eu quero. Porque quando uma mulher cresce, todas crescem. Então, se você tem interesse em estar comigo por 6 meses, trabalhando saúde, relacionamentos e dinheiro, quero que você, então, me mande no direct que eu vou te colocar na lista. E assim que eu abrir, eu te mando, você vai ser uma das primeiras pessoas a ser comunicada com relação a isso. Agora, minhas amadas, já passei do horário aqui, já fiquei 1h10 com vocês. Eu espero que tenha feito sentido na vida de vocês. Eu vou deixar essa live salva. E eu vou pedir pra vocês encaminharem para pessoas. Ou irem lá fazer comentários, porque cada comentário que vocês fazem, ou Instagram, curtidas, ele mostra que aquele conteúdo é relevante. Aí o que ele faz? Mostra para mais pessoas. Então encaminhem, curtam, né? Compartilhem essa live, curtam, vamos lá e comentem, que tudo isso faz com o Instagram diga assim, ó, esse conteúdo é legal. E aí, meu conteúdo é distribuído para mais pessoas. Então, você pode ser... Para você não custa nada, mas para o meu trabalho ele é importante. Para o meu trabalho, ele cresce a partir disso. Andréia, você é sensacional. Muito obrigada. Muito obrigada. Você, amada. Muito obrigada. Eu recebo todo esse amor, todo esse carinho, tá? Eu recebo. Você, Jura, esteve, né, nos meus momentos. Você fez parte dos momentos em que eu era... aquela antiga versão, né? E você sabe do que eu estou falando aqui. Então é muito bom ter pessoas ainda na época da escola, né? Aqui comigo, que viram esta minha transformação e continuam comigo.
Então, amadas, façam uma semana incrível. Façam uma semana assim, ó, extraordinária. Olhe para as coisas como um olhar positivo. Olhe para as coisas como como eu posso crescer nessa situação. Como eu posso crescer nessa situação. Obrigada, Carol. Obrigada, Claudete. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. Então, compartilhem essa live com mais pessoas. Beijo no coração de cada uma. Fiquem com Deus. E a gente se vê na próxima segunda. Perdi a mão. 20 dias, momentos de muitas perguntas. Vi agora que estou repetindo. Então, né, amor? Bora mudar isso. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.